tanto. Que professora doida da festa. Good morning! Quem é que fica com essas gravações? Oi? Quem é que fica com essas gravações que a senhora grava assim? Essas aulas? Não, são mandadas para o YouTube. São mandadas para o YouTube para Quem quem assiste morre de rir, então. deve morrer de rir mesmo, porque eu sou a professora a louca. Né? Vocês já ouviram aquele. Deixa eu ver onde está o aulão aqui. Vocês já ouviram aquele. Ouviram não? Já assistiram ao filme ou já leram o livro Uma Professora Maluquinha? Ai, meu Deus. Eu me vejo muito ali, não sei por quê. Não sei por quê, mas eu me vejo muito naquela professora perturbada, doida, mas que está super preocupada com a educação. Então, eu me sinto muito honrada em parecer a professora maluquinha. Pronto, deixa só abrir aqui o slide para eu compartilhar com vocês. Eu vou fazer o seguinte, como a gente teve as aulas, né, de revisão, inclusive o aulão, eu vou fazer uma atividade com vocês. A gente vai responder aqui algumas atividades para a gente, a partir dessa atividade, a gente ir revisando de novo. Vamos lá. Ô, professora. Ô, gata, pode falar. Só um segundinho aqui, pode falar. Bom, é o que a senhora tem dentro da senhora. Porque a senhora, é o saber para dar a nós. Gente, quem é que tá falando? É minha avó. Oh, meu Deus, meu amor, muito obrigada. Querem me fazer chorar em plena gravação, né? Não basta ficar rindo, vai ter que me ver chorar, é? Oh, meu amor. É muita gente. É o quê? Fala de novo. Ela disse que a senhora é muita coisa. Oh, meu Deus. Muito obrigada. Não tem salário que pague esses momentos, porque é só isso que eu quero, é trazer essa necessidade, né? Trazer à tona esse amor pela educação e essa importância que a educação tem que ter na nossa vida. Desde pequenininha, eu sempre admirei meus professores, achava que eles sabiam tudo e quis ser igual a eles. E quando o meu ponto-chave, meu ponto máximo, foi quando o Facebook, eu que não vivo postando nada, no Name Tests, as minhas amigas, qual a sua profissão? Aí tá lá, rainha, engenheira, não sei o quê, profissão assim, só chique, né? Na minha apareceu professora, eu digo, não, até o Facebook, sem eu postar nada, ele sabe, porque eu nasci para isso, amo, me sinto realizada, para mim eu sou uma pessoa de sucesso, embora o salário não ajude muito, mas não tem problema, a gente vai lutando. Muito obrigada, meus amores. E essa pessoa aloprada aqui, né, que se diz professora. Vamos lá, povo lindo. Vamos para a atividade about the present simple and versus, né? Present continuous. Sei que vocês já responderam isso, muitos já mandaram para o meu WhatsApp, já está lá também no Classroom, mas aí nós vamos corrigir juntos, para que possamos relembrar um pouquinho. Na aula passada, no aulão que teve, na verdade, eu falei para vocês um pouquinho sobre a questão dos verbos que vai cair lá na prova diagnóstica. Nosso objetivo é esse, que são o present e o future. No present, são dois momentos, né? O simple present, que é aquele que vai indicar ações cotidianas ou verdades, fatos, né? E que a gente precisa se ligar na terceira pessoa do afirmativo, he, she or it, porque vai acrescentar um S, né? Seguindo aqui as questões das terminações dos verbos, como, por exemplo, terminou em CH, SH, S, O ou X, eu vou acrescentar ES. Enquanto que, se terminar com Y e antes do Y eu tiver uma consoante, eu vou trocar esse Y por IES, como é o caso de studies. Se antes do Y tiver uma vogal, eu só acrescento S. Isso na terceira pessoa do singular, no afirmativo. E quando vai para o negativo e para o interrogativo, eu tenho o uso de do ou does, né? Do para as demais pessoas e does para a terceira pessoa, he, she or it. Isso juntando com not,
que é a expressão negativa. Então, eu tenho I do not ou I don't drink, né? Eu tenho he does not or he doesn't drink. Ele não bebe. Então, essa seria a forma negativa. E na forma interrogativa, nós teríamos o acréscimo também de do ou does, como eu já disse, porém, eu preciso observar que tenho que colocar o do ou does, que é o verbo auxiliar, antes do sujeito. Só me ligar nisso, tá bom? Isso é o simple present. E o present continuous, e aí nós temos também no simple present, né, expressões que vão deixar bem claro. Eu sei lá que tempo verbal tá aqui. Aí você viu a expressão every day. Opa, every day, todo dia, rotina, simple present. Tá ligado? Então, nesse sentido, você vai também, tem os advérbios, né, que vão ajudar a entender que estamos falando do present, do simple present. Always, usually, indicou alguma rotina, né? Every night, every morning, I take a shower every morning. Eu tomo banho toda manhã, por exemplo. Não quer dizer que a pessoa não toma o resto do dia, não. Minha gente, quer dizer que a pessoa acorda e vai logo tomar um banho. Então, eu tenho aqui o simple present, tá certo? Enquanto que o present continuous, que é a outra situação que vai indicar presente, ele vai se tratar da ação do momento da fala. Veja, o simple present está falando da ação cotidiana, de uma verdade, de algo assim geral, do dia a dia, rotina, um fato. For example, my blouse is black, né? Minha blusa é preta. The sky is blue. I teach, eu ensino, right? Então, I don't teach, eu não ensino. Então, o que acontece? Eu vou trazer orações, vou trazer expressões, falas, de um modo geral, do dia a dia, né? Enquanto que o present continuous, ou progressive, é a ação que está, como o codinome já diz, né? É uma ação progressiva. A ação, ela está em andamento. Quando eu disse I teach, eu ensino, se eu quisesse indicar a minha ação neste momento, seria I am teaching. Eu estou ensinando, ministrando aula, tá certo? Então, o present continuous vai se tratar de uma ação que é constante, que uma ação que está em andamento no momento em que o sujeito fala, em que a pessoa fala. Como aqui os exemplos, né? I am taking the hood off his head. Estou tirando o capuz da cabeça dele, certo? Então, a ação que se fala. E aí a gente só tem que prestar atenção também na hora de acrescentar esse ING. O que é que vai acontecer? Para acrescentar esse ING, que é a regra geralzona, eu vou somente acrescentar ING. Simples. Óbvio. Mas o que acontece? Se por acaso eu tiver algumas informações do verbo, por exemplo, o verbo lie e o verbo die, que termina com IE. Eu vou trocar esse IE por Y e acrescentar ING, como se fosse playing, como se fosse crying, que termina em Y e eu acrescento ING, tá? Se eu tenho consoante, vogal, consoante, eu repito a última consoante e acrescento ING. Então, get, city, sitting, eu repito aí a última e acrescento ING. Travel e regret acontece a mesma coisa, porque eles têm como sílaba tônica no finalzinho. Então, travel, eu vou acrescentar o outro L, vou repetir o último L, né? E acrescentar ING, porque eu tenho no final, na sílaba tônica, consoante, vogal, consoante. Regret também, tá? Então, eu vou utilizar-me dessa forma. Se o verbo termina com a letra E, o que é que vai acontecer? Eu tiro esse E e acrescento ING. Lembrando que essa aula já foi ministrada e já está no YouTube, bem detalhada, em relação ao aulão, tá bom? Eu estou correndo mesmo agora para a gente focar na atividade. E aí nós temos, na forma interrogativa e na forma negativa, nós temos o acréscimo de not, né? E na forma interrogativa, aquela velha troca. Mas, Paula, eu vou trocar o quê com o quê? Vamos voltar aqui para o afirmativo. Lembra que a estrutura do present continuous, ele precisa do verbo to be. O famosinho, que a gente não gosta muito, porque fica repetindo. Mas é ele. Precisamos dele o tempo todo. Então,
eu vou usar o verbo to be no simple present. E complicou agora, Paulo, né? Simple present não era present continuous, calma. Estamos falando do verbo to be, o verbo auxiliar. Por que a gente fala que ele está no simple present? Porque ele tem 3 formas. Ele é um verbo irregular. Então, ele se apresenta de 3 formas no simple present, que é am, is or are. Então, é dessas 3 formas que ele vai aparecer junto aqui com o verbo principal no present continuous, tá bom? Então, eu vou ter am, is ou are, depois eu tenho my verb, ou seja, o verbo principal, acrescido de ing. Ó, what are they doing? Olha aqui uma pergunta, tá vendo? Eu tenho, aí indo já para forma interrogativa, eu tenho o verbo auxiliar, que é are, na frente do sujeito. Paulo, ele não está no início. Eu não disse que era no início, ele vai para a frente do sujeito. Por que ele não está no início? Porque eu tenho uma palavra interrogativa. E palavras interrogativas têm que estar no começo da oração. Mas houve a troca aqui, ó, tá vendo? O sujeito passou para depois do verbo auxiliar. Então, eu tenho o sujeito, que é they, por isso que o verbo to be se apresenta como are, o verbo principal terminado em ing, fazendo aqui a pergunta. E aqui as respostas, ó, no afirmativo, sujeito, verbo to be, ó, tá vendo? De formas diferentes, porque depende do sujeito, verbo principal mais ing, alright? No negativo, in the negative, a gente vai apresentar da mesma forma que o afirmativo, com a diferença de acrescentar o not. Falou em frase negativa no inglês, eu vou sempre acrescentar o not. Então, eu tenho sujeito, verbo to be, dependendo do sujeito, ó, tá vendo? Is or are, poderia ser am, se fosse primeira pessoa. Forma negativa, palavra negativa, not, verbo principal, mais ing. E o restante da oração, tá bom? E aqui, a abreviação da primeira pessoa, I'm not, tá vendo? Que eu não posso abreviar o am com not, não. Igual aqui, não. Isn't or aren't, certo? Na forma interrogativa, como eu já falei para vocês, eu tenho antes do sujeito, eu vou trocar, né? Vou inverter a localização na frase, vou inverter o verbo to be com o sujeito, vou colocar o verbo principal com ing e completar o restante da frase, que é o objeto, porque está completando ali o sujeito, no caso aqui da segunda oração. Aí vamos para cá, né, para a gente saber bem a diferença de um para o outro. Então, o simple present, ele fala de rotina, de hábitos e fatos, enquanto que o present continuous fala de ações que estão em progresso, né? Vai se tratar sempre de ações. Oi, Eric, deixa eu falar aqui. Ah, que bom! Bem-vinda, meu amor, boa aula. Qualquer dúvida, pergunta também, viu? Igual aos meninos. Isso para a avó de Camila. Eita, ai, meu Deus. Ai, vocês estão querendo que eu chore. Eric, se eu não me engano, eu coloquei lá no Classroom, mas eu posso colocar de novo, meu amor, viu? Eu coloco no Classroom e aí você baixa para poder acompanhar direitinho. Não, eu acho que eu mandei para a Fábia, não foi, Fábia? Mas, enfim, depois eu mando para vocês no Classroom também, não se preocupe. Cadê? Então, aí nós temos essas questões em relação ao simple present, né? E o present continuous. Então, o tempo presente, nós vamos trabalhar os dois na prova diagnóstica, que é o simple present e o present continuous. Já em relação ao futuro, temos apenas um future, né? Future simple, mas que pode ser apresentado de duas formas, com will e com going to. O will vai indicar uma simplicidade do futuro, uma objetividade maior. E going to é mais para indicar esse futuro imediato, mais especificamente um futuro planejado, né? Anteriormente planejado. Aí vamos para cá. Tá vendo? As formas de uso, ó, pode ser para decidir ações no momento da fala, pode ser para falar de um futuro que não é planejado, mas que é um futuro certo, né? Como aqui o exemplo, winter will come soon. Então, o inverno está chegando, chega em breve. Mas por que eu sei disso? Eu estou prevendo o futuro? Não, porque faz parte de uma naturalidade, como é que eu digo? Climática.
Então, eu sei que dentro das informações, dentro do clima, de como está o ambiente e das datas, eu sei que o inverno vai chegar. Então, é um futuro certo, tá? É um futuro que não precisa de planejamento e que vai acontecer de toda forma, a não ser que o mundo acabe, tá? Para oferecer alguma coisa, ou fazer um questionamento, fazer promessa, dar ordens, né? Para um futuro não previsto, que é mais ou menos a mesma coisa da segunda parte aqui, ó. Um futuro não previsto, ou ações que indicam futuro. Deixa eu ver aqui. Quando a gente traz uma condição, né? Ou uma proposta, um questionamento. When I arrive at home, I will call you. Então, quando eu chegar em casa, eu falarei com você, eu ligarei para você. Então, é algo que foi uma proposta. Então, não posso falar agora. Quando eu chegar em casa, eu falo. Então, é um futuro que foi proposto, certo? E pode ser também predições, promessas e tudo mais. I promise I won't tell this to anyone. Eu juro, eu prometo que eu não vou contar isso para ninguém, certo? Então, eu tenho aqui uma promessa em relação à fala. Isso, o futuro usando o will. Aí, o que acontece em relação a... Cadê? Em relação à estrutura, né? A estrutura verbal, a estrutura frasal. Eu tenho, primeiro, a mesma organização de todo o tempo verbal. Afirmativo, eu vou usar sujeito, colocar o will e o verbo principal. É bem fácil, é bem prático mesmo. Coloca essa frase para o futuro. Se liga qual é o sujeito, coloca o will no verbo e acrescenta, coloca o will na frase e acrescenta o verbo principal. E o resto da frase fica igual. Por exemplo, quando eu coloco aqui, deixa eu ver se eu acho um espaço para inserir uma caixa de texto. Estou falando... Meu Deus, onde eu fui colocar a caixa de texto? Oh, céus. Aqui. Estou falando da minha ação agora, né? I am teaching. Vou colocar em negrito para ficar melhor para vocês verem. I am teaching. Eu estou lecionando, ensinando, beleza? Mas aí eu quero dizer, tá aqui no present continuous, mas eu quero dizer que eu vou ensinar, né? Eu ainda vou ensinar. E quero usar o will. Então, como é que eu vou fazer? Sujeito, aqui na saia da moça. Deixa eu descer mais um pouquinho para ficar melhor visível. Mas vê só. Rapaz. Pronto, aqui. Sujeito, né? Aí vou acrescentar o will para indicar futuro e o verbo, ó. Eu vou escrever ele normal, sem NG, no simple present. Pronto, no infinitivo, aliás. Pronto, I will teach. Essa é a forma afirmativa do futuro simples. Simples assim, tá? Do futuro utilizando o will. Forma negativa, o que é que eu vou fazer? Acrescento um not. Not. Certo? Mesma coisa, sujeito, o will, depois eu acrescento not e o verbo principal e o restante da oração. Lembrando que esse will not pode ser contraído aqui, ó, dessa forma. Deixa eu apagar isso. Contraído aqui dessa forma, tá vendo? Want. Will mais not, eu posso escrever want, tá? E a forma interrogativa, o que é que eu faço? O que é que eu faço, como todo e qualquer tempo verbal no inglês? Só faço trocar de lugar. Olha aqui no azulzinho. O will vem para frente do sujeito e depois eu coloco o verbo principal na forma base, sem o to. E ponto final, tá? Tem uma palavra interrogativa, o que é que eu faço? Coloco a palavra interrogativa no começo, mas a troca entre sujeito e o will vai acontecer independente de ter uma palavra interrogativa ou não. Isso quando eu quero utilizar o will, né? Quando eu quero falar de um futuro que não depende de mim, quando eu quero falar de algo de algo que foi decidido agora na hora da fala, de uma promessa, de uma proposição, de uma proposta. Mas, se eu estou planejando alguma coisa, planejando uma viagem, então eu vou utilizar o termo futuro com going to, porque é diferente eu dizer assim, I will travel tomorrow. Eu viajarei amanhã.
Faz sentido? É futuro? É. Mas, quando se trata de futuro planejado, porque se amanhã amanhecer doente, se amanhã tiver uma tempestade e o avião não subir. Então, eu estou falando apenas de planejamento, é algo que pode ser mudado, tá? Então, eu vou usar I am going to travel tomorrow. Então, eu viajarei amanhã, ou seja, eu estarei viajando, eu planejo viajar amanhã, tá? Então, going to eu vou usar sempre quando se tratar de planejamento ou de algo que eu tenho certeza que vai acontecer, mas baseado em alguma evidência. Olha aqui. Look at the clouds. Olha as nuvens. It is going to rain. Eu troquei aqui snow, né, que é nevar, por rain, que é chover. Aí a gente vê lá o céu nublado. Look at the sky. It's going to rain. Irá chover. Você é certo? Então, eu estou falando de algo que está evidente, que eu estou vendo que vai acontecer porque tem uma característica que traz essa evidência, essa base. E aí nós temos na forma... Eu não consigo, né, minha gente, terminar, agilizar isso só para exercício. Eu tenho que explicar de novo, né? É porque eu fico de agonia só de imaginar que vocês não estão entendendo. Ó, na forma estrutural, esqueci a palavra. Na forma estrutural, eu tenho sujeito, o verbo to be, tá vendo? De novo, essa belezinha aqui, olha ele aí, né? De novo, tá vendo como ele é importante? Verbo to be e going to, e o verbo principal, que nesse caso foi o verbo be, mas pode ser outro, hein? Por que o verbo to be apareceu como be e não como am, is ou are? Porque ele está no infinitivo, tá certo? Ele está no infinitivo. Estando no infinitivo, ele tem que aparecer dessa forma. Então, eu tenho sujeito, verbo be conjugado, am, is ou are, going to, e o verbo principal no infinitivo. Negativo, eu vou acrescentar not ao verbo to be, ó. Tá vendo? A forma do verbo to be. I am not going to watch a film. Verbo principal no infinitivo, e eu tenho aqui o complemento da frase. Mais uma vez eu coloquei aqui do lado ain't, lembrando que ain't é uma versão oral, né? Faz parte da oralidade, da informalidade linguística da língua inglesa, para dizer que eu não sou ou eu não estou. I am not, ain't. Mas isso não pode gramaticalmente, formalmente, só na fala. E mais no inglês estadunidense mesmo. A forma interrogativa, eu tenho o verbo to be começando a oração. Tá vendo? Verbo auxiliar, começando a oração. Am, depois o sujeito, mesma coisa, só troca de lugar. Going to e o verbo principal. Beleza? Vamos ver se a gente corre aqui contra o tempo para responder pelo menos algumas questões. E aqui tem um pouquinho, né, da diferença entre um e outro, que eu não vou reler para vocês por causa do nosso tempinho. Vou repetir as respostas aqui, explicando o porquê do uso só de duas, só da 1 e da 3, tá? Porque a gente já respondeu na nossa última aula. Procure lá no YouTube, que já está lá também, que tem as respostas disso aqui tudinho, que a gente fazendo, né, a atividade. Ó, o número 1 diz assim, para completar com will or going to, porque lembra que os dois são para indicar futuro, tá? O simple future. A diferença é quando eu vou usar um ou outro. They are going to watch music videos on MTV this afternoon. Então, eles assistirão videoclipes, né, vídeos de músicas na MTV esta tarde. Por que foi usado are going to? Porque, primeiro, que are é usado porque tem o sujeito they, né? O verbo to be tem que estar conjugado com o sujeito. Going to, que é forma, e watch, que é o verbo principal. Por que não usou will watch? Porque estamos falando de planejamento, a TV pode quebrar, as pessoas podem não conseguir chegarem a tempo para assistir aos vídeos, é um planejamento. Então, se é um planejamento, eles pretendem assistir videoclipes, né? Então, eu vou usar going to. Já na terceira questão, diz assim, ó, wait for me. Aí o verbo é go, né? I will go with you. Então, espera por mim, eu vou com você. Por que eu usei o will agora? Porque foi um ato decidido no momento da fala. A pessoa falou, ei, peraí, espera por mim, né? Wait for me. Por quê? Qual é a decisão? Eu irei com você.
ok? Então, se foi uma decisão no ato da fala, então eu vou usar o will. Aí se liga que em a maioria das outras que teve o will, tinha uma informação antes. Já com going to, não. Por que tem sempre uma informação antes? Porque para usar o will vai depender de outras questões. Aí já se liga também nas questões, né? Quando vier lá na prova. Então, eu vou tentar responder para vocês pelo menos 2 disso aqui, desse daqui, explicando o porquê da resposta. Não vou perguntar, porque só faltam 3 minutos, né, do nosso combinado, a gente já passou bastante tempo, e eu poderia até ficar mais, porém eu tenho uma filha para cuidar, fazer o almoço, organizar, para poder ela assistir a aula, e eu também voltar para a aula a partir das 2 horas, é muita coisa. Ó, David never to clean up after his mess. David nunca limpa essa bagunça, né? Nunca limpa depois da bagunça. Então, ele faz a bagunça e depois ele nunca limpa. Ou seja, se eu estou vendo aqui, vê só essa sacada. Como é que eu vou saber se é simple present ou present continuous? Primeiro, eu não preciso de muita coisa, não. Observa esse never aqui. Eu vou até aumentar, que a gente só vai... Eita, Senhor, travou. Porque a gente só vai responder algumas daqui. Ó, tá vendo? Eu tenho never. Never, lembra que eu falei? É um advérbio que vai indicar frequência. No caso aqui, nunca. Então, eu já sei que é simple present, não precisa me estressar. Como eu sei que está na terceira pessoa, David, e é afirmativo, o que é que vai acontecer? Eu vou usar o verbo acrescido de S, porque ele nunca limpa essa bagunça. Lembra que no simple present eu uso o verbo na terceira pessoa com acréscimo de S? Aqui não tem nenhuma daquelas regras, CH, SH ou Y antecedido por consoante. Então, o que é que eu faço? Só acrescento S. David never cleans up after he mess. Ele nunca limpa depois da bagunça dele, né? David nunca limpa. Aí, olha aqui, a próxima. O 2. Débora to prepare dinner at the moment. Olha aí outra expressão que vai ajudar vocês. At the moment. At the moment quer dizer o quê? No momento, ou seja, na hora da fala. Se é na hora da fala, é uma ação que está em progresso. Então, eu estou falando de present continuous. Logo, eu terei aqui que usar o verbo to be, né? Então, Débora is prepare, que é o verbo, ó. O verbo tem que estar no infinitivo, só que eu preciso acrescentar ing. O que é que vai acontecer aqui? Se eu tenho um no final, eu tiro esse e acrescento ing. Então, Deborah is preparing, está preparando o jantar neste momento. Alright? Sacaram agora? Eu vou encerrar, meus amores. Mas e aí? Conseguiram? Eu estou com o slide. Olha aí. Fábia é providência, menina. Ela já vai mandar os slides. Olha para aí que chique. Tu arrasas. Obrigada, meu amor. Então, gente, entenderam as sacadas que vocês têm que ter para definir entre um e outro, né? Em que momento usar e o outro também. Pronto. Então, quem ainda, por acaso, não tenha feito essa atividade, tá lá no Classroom. Dá uma olhadinha lá, vai fazendo, porque você já vai praticando para a prova. Tá bom? Eu vou encerrar, como eu já disse, mas eu acho que foi possível, né? A gente ter essa... João, eu vi que você fez. Oi, Camila. Nossa, tá falando com minha avó. Ok, é porque ficou ligado o microfone. Pronto, então é isso, gente. Eu acho que deu para clarear um pouquinho, né? Qualquer coisa vocês assistem novamente, ou fala comigo mais tarde no Zap. Se eu não responder logo é porque eu vou estar em aula, tá bom? Cheiro, desculpa aí tomar mais um pouquinho do tempo e muito obrigada a vocês pela aula. Bye, bye. Tchau, meus amores. Tchau, minha linda. Bye, bye. Bye, bye.